Olá, galera, tudo bem? Um grande abraço a todos que acompanham o LACENEM. Eu sou o professor Edenilson Moraes e hoje a gente vai trabalhar sociedade e cultura no Brasil Imperial. Iremos ver então as principais características da sociedade e da cultura brasileira ao longo do século XIX, que é uma temática que costumeiramente aparece nas provas do Enem. Bem, entre os aspectos principais que iremos abordar na aula de hoje, estão as características do Rio de Janeiro, que viria a se tornar a corte brasileira. Vamos abordar de que maneira o Rio de Janeiro vivia até 1808 e depois de 1808. E por que 1808 é uma data importante em questão? É porque justamente 1808 é que se instalou a corte portuguesa no Brasil, dentro do contexto histórico do chamado período joanino, que foi a fase em que a família real portuguesa e toda a corte lusitana estiveram residindo no Rio de Janeiro. É claro que durante este período referido, aconteceram grandes transformações na sociedade e também na economia brasileira. Vamos então abordar as características principais do Rio de Janeiro antes de 1808, quando o Rio de Janeiro era um centro urbano colonial, com ruas estreitas, muita sujeira e bastante desconforto. Havia ausência de remoção de lixo, não existia sistema de esgoto ou de água encanada ou qualquer outra noção de higiene pública no Rio de Janeiro. Porém, com a chegada e a instalação da corte portuguesa em 1808, ocorreu a introdução de novas ideias e novos comportamentos no Rio de Janeiro. A instalação da corte necessariamente tornou fundamental a dotação de uma certa infraestrutura para o Rio de Janeiro. Por isso que Dom João drenou pântanos, promoveu o calçamento de ruas, criou o jardim botânico, bibliotecas, museus, escolas, faculdades de medicina, criou o Banco do Brasil, ou seja, dotou o Rio de Janeiro de uma infraestrutura melhor para recepcionar todo aquele séquito que o acompanhou de Portugal para o Brasil. E é importante também assinalar que é durante o período joanino que ganham mais influência a vinda de intelectuais, cientistas, pesquisadores, artistas europeus aqui no Brasil. Por exemplo, em 1816 chegou ao Brasil a célebre missão artística francesa, composta por ninguém menos do que o famoso pintor Jean-Baptiste Debré, que fez inúmeras peças fundamentais, inúmeros quadros que ressaltam o cotidiano, não apenas do Rio de Janeiro, mas de várias partes do Brasil. Dom João também criou a imprensa régia para divulgar os atos e decretos governamentais. A partir do período joanino, nós tivemos um desenvolvimento urbano brasileiro. O principal centro urbano do país era o Rio de Janeiro. Afinal, o Rio de Janeiro era a chamada Corte Brasileira. O Rio de Janeiro foi sede do Império Português quando o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, no ano de 1815. E depois da independência, 1822, o Rio de Janeiro continuou sendo a capital do Brasil, o principal centro do império e o principal centro cultural do país. Os outros centros urbanos importantes
que o Brasil possuía durante o século XIX, além do Rio de Janeiro, eram Salvador, Belém, Recife e São Paulo. Estas cidades apresentavam uma intensa vida cultural. Entretanto, é preciso destacar que essa sofisticação estava restrita às camadas dominantes da sociedade, porque a maioria da população vivia em péssimas condições. Tinha péssimas condições de vida e também aviltantes condições de trabalho. A população brasileira, durante o século XIX, teve um grande crescimento demográfico. Vamos conferir aqui esta tabela que assinala a estimativa da população brasileira entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Esses são dados aproximados, porque até então não se realizavam censos precisos aqui no Brasil. O primeiro censo é de 1872. Então, estes números são estimados. 1770, cerca de 2.500.000 habitantes. 10 anos depois, essa população superava 2.800.000. 1790 já chegava a superar 3.300.000. 1800, 3.600.000. 1810, já no contexto do período joanino, veja só, 4.155.000. Em 1825, olha só, 5 milhões, mais de 5 milhões. Portanto, no contexto da independência do Brasil, a população estimada do país superava 5 milhões de habitantes. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que gradativamente o Brasil passou por um processo de grande crescimento demográfico. Apesar de todo esse crescimento, apesar dos investimentos que foram feitos na corte, no Rio de Janeiro, dotando o Rio de Janeiro de uma melhor infraestrutura, ainda assim a desordem continuava imperando, porque tínhamos desemprego, subemprego e malandragem. E nisso é preciso dizer que se criou uma identificação bastante preconceituosa, associando pobreza e a população pobre e mestiça. Como nós já falamos, a sofisticação nos hábitos e comportamentos era privilégio das elites, das camadas dominantes, porque a maioria da população apresentava péssimas condições de vida e de trabalho. E o que é pior? Uma sociedade preconceituosa, uma sociedade marcada pela ocorrência do trabalho escravo. Então, nesse contexto em que tínhamos trabalho escravo, além do trabalho escravo, tínhamos muito desemprego, tínhamos subempregos e tínhamos também ociosidade, a chamada malandragem. Claro que nesse espectro de uma sociedade preconceituosa, por conta da própria vigência da escravidão, criou-se uma identificação bastante preconceituosa entre pobreza, miséria e população mestiça e população pobre no Brasil. Afinal, a sofisticação estava restrita aos mais ricos da sociedade brasileira. A capoeira, por exemplo, que é uma expressão da cultura brasileira, que tem suas raízes históricas no continente africano, que está diretamente relacionada com a escravidão, era vista em meados do século XIX como uma atividade marginal,
um grave problema social no Rio de Janeiro. Por que razão, meus amigos? Porque atemorizava a população. Em razão do fato de que os capoeiristas faziam uso da navalha e praticavam pequenos delitos nos centros urbanos brasileiros. Afinal, a capoeira representava-se como um instrumento de luta e de afirmação de jovens negros no Brasil. Por esse motivo que a capoeira chegou a ser proibida em determinadas épocas no Brasil, por ser considerada uma atividade marginal. E esse é um aspecto muito interessante da nossa cultura. A capoeira, que assinala uma relação com o nosso processo histórico, com a escravidão que vigorou no Brasil por mais de 300 anos e que hoje é uma expressão característica de nossa cultura, já foi vista como um aspecto ligado a um problema social, ligado até mesmo a uma marginalização social, vista como criminalidade. É só durante os anos 30, lá na era Vargas, que a capoeira é alçada à condição de verdadeira expressão cultural brasileira e passa a ser valorizada. A capoeira, que hoje é um patrimônio imaterial do Brasil, tombado pela Unesco, já foi vista como uma atividade marginal. E a cultura erudita, hein? A cultura mais aprimorada, mais sofisticada, era desfrutada pela elite brasileira. E o interessante é que essa mesma elite brasileira defendia uma cultura mais eurocêntrica, negando os laços históricos do Brasil com os indígenas e com os africanos. Há, durante o século XIX, uma tentativa de europeizar o Brasil. O que seria isso? Uma tentativa de promover o branqueamento da população brasileira. A política de imigração de europeus para o Brasil, meus amigos, não era apenas como forma de solucionar o grave problema da mão de obra por conta das leis abolicionistas, a partir de 1850, com a decretação da Lei Eusébio de Queiroz. É também uma preocupação de alguns setores das camadas dominantes em promover uma espécie de branqueamento da população brasileira. Porque vejam só vocês, durante o século XIX surgiram várias teorias racistas que se aproveitaram dos estudos promovidos pelo grande biólogo Charles Darwin, que desenvolveu a teoria da evolução das espécies e transpôs de forma errônea esses conhecimentos para o campo da sociedade, criando o que se designou darwinismo social. O que seria o darwinismo social que foi tão apregoado por alguns cientistas, alguns intelectuais como Herbert Spencer, por exemplo, que abordavam que haviam níveis diferentes de desenvolvimento intelectual entre as várias etnias que compõem a população mundial, abordando que o branco seria o mais capacitado, o mais dotado de uma inteligência fundamental, e que o asiático, o africano, o ameríndio seriam inferiores. Pasmem vocês, mas alguns setores da sociedade brasileira vão acreditar nessa teoria racista e vão defender o branqueamento da sociedade brasileira como forma de promover o progresso do Brasil. Analisando que o Brasil só poderia ser um país desenvolvido no momento em que nosso país fosse um país majoritariamente branco.
E este quadro que os senhores veem na tela neste momento, chamado A Redenção de Cã, pintado por Modesto Brocks, um espanhol, simboliza muito bem esta teoria do branqueamento, onde vemos uma família, a mesma família, com uma senhora negra, uma jovem mulata, um jovem branco e uma criança branca, simbolizando aí a concretização da teoria do branqueamento, na medida em que a filha mulata dessa senhora negra casou-se com um homem branco, possivelmente um imigrante ou um filho de um imigrante, e teve um filho branco. Ou seja, é a redenção de Cã, aquele personagem da Bíblia, filho de Noé. Porque nasceu uma criança branca que vai gerar no futuro filhos mais brancos ainda. Essa é a teoria do branqueamento que foi assimilada por parte da elite brasileira no século XIX, transição para o século XX. O século XIX também assistiu a um desenvolvimento cultural do Brasil e nós tivemos um grande incentivo imperial. Dom Pedro II, ao longo de seu reinado, que perdurou entre 1840 e 1889, fez um grande incentivo ao desenvolvimento cultural brasileiro. Muitos historiadores consideram Dom Pedro II um verdadeiro mecenas brasileiro, que incentivou o desenvolvimento das artes e das ciências no país, chegando inclusive a patrocinar vários artistas a aprimorarem seus estudos lá na Europa. O objetivo era construir uma imagem favorável da monarquia brasileira. E por que razão será que a monarquia brasileira não tinha essa imagem tão favorável assim? Por conta da vigência da escravidão. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Portanto, isso acabava literalmente queimando o filme da monarquia brasileira junto aos chamados países civilizados. Então, como uma forma de transmitir uma imagem mais favorável do Império Brasileiro, é claro, Dom Pedro patrocinou vários artistas brasileiros. Então vamos ver o que ele fez. Por exemplo, nas artes plásticas, nós tivemos o desenvolvimento da pintura. E a pintura no século XIX, meus caros alunos lá que Enem, predominava a utilização de motivos históricos, como por exemplo a Guerra do Paraguai. O objetivo era civilizar a nação, passar uma imagem favorável do Brasil. E aí, nesse contexto, a pintura utilizou-se do europeu como protagonista, o índio retratado na pintura como o bom selvagem de Rousseau, ou seja, um indígena idealizado, e o negro excluído, marginalizado. A monarquia se apresentava, portanto, como um importante ponto de equilíbrio e unidade da nação brasileira. O romantismo é uma característica fundamental da pintura brasileira no século XIX, apresentando então essa idealização, mostrando o indígena como o verdadeiro brasileiro. Mas não era um indígena natural, era um indígena construído, idealizado. É o mito do bom selvagem. Olha aqui, principais destaques da pintura romântica no Brasil. Pedro Américo, lembram dele? Aquele que pintou o quadro Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, o quadro que ilustra o ato heróico de Dom Pedro ao proclamar a independência do Brasil. Victor Meirelles, outro importante pintor brasileiro,
do período romântico. Pintou a Batalha do Havaí, por exemplo. Almeida Júnior é outro pintor do grupo do romantismo, mas ele se apresenta como uma exceção nesse grupo de pintores românticos, na medida em que pintou o universo caipira do interior de São Paulo. Uma pintura tendendo mais ao realismo. Vamos ver alguns exemplos? Esta é a tela Primeira Missa no Brasil, de Victor Meirelles, uma pintura romântica que mostra uma imagem idealizada do que seria o início do Brasil. A celebração da primeira missa no Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra, que acompanhou a esquadra de Pedro Álvares Cabral, é uma espécie de certidão de nascimento ou certidão de batismo do Brasil. Repare que no centro da tela aparece os padres, simbolizando um protagonismo do branco, do europeu, e os indígenas idealizados, que são mostrados na tela também, aparecem como coadjuvantes na tela. Observe essa outra tela romântica brasileira do século XIX, tela pintada por Pedro Américo, é o Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, que encontra-se em exposição no Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. A imagem idealizada do ato solene da independência do Brasil. Agora compare com essas outras duas telas, de autoria de Almeida Júnior, que é uma exceção aqui entre os pintores românticos, porque ele retratou o universo do caipira, no interior de São Paulo. Por isso, suas pinturas apresentam realismo. O violeiro e caipira picando fumo. Você percebe nitidamente que o objetivo do pintor era demonstrar as reais condições em que vivia o sertanejo no interior da província de São Paulo. Nós podemos verificar isso pelas paredes carcomidas, aqui pelo caipira descalço, picando o fumo, junto a um batente de uma porta, de uma casa rústica de pau a pique. Isso aqui serve também como uma espécie de denúncia social ao estado de abandono vivido pelo habitante do interior da província de São Paulo. Literatura é outro tema que você tem que ficar atento. A literatura romântica do Brasil apresentava o indígena idealizado, alçado à condição de herói nacional. Exemplos: o livro O Guarani, publicado em 1857 por José de Alencar, que apresentava uma grande exaltação da pátria, ou seja, é uma postura de ufanismo. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, é outra obra que apresenta esta postura de ufanismo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Está fazendo uma valorização do solo pátrio, uma postura de nacionalismo, de ufanismo. Um outro aspecto da literatura romântica foi o abolicionismo engajado. Segunda metade do século XIX, quando cresceram a luta pela abolição da escravatura no Brasil, escritores como Castro Alves e sua célebre obra O Navio Negreiro foram importantes
importantes instrumentos de propaganda da campanha abolicionista no Brasil. Além do romantismo, tivemos o realismo. O realismo já apresentou as mazelas da sociedade brasileira, as mazelas sociais e culturais do povo brasileiro. Obras célebres como, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, são fundamentais para se conhecer algumas das características da sociedade brasileira naquele contexto de transição do século XIX para o século XX. O Mulato, outra obra sensacional que merece ser lida, de Aloísio de Azevedo, que apresenta a questão racial, a questão da discriminação, o preconceito, que era muito vigente na sociedade brasileira, uma sociedade escravocrata, uma sociedade que fazia uso do trabalho escravo no Brasil. Então, tocar num assunto tão delicado como esse gerava muita polêmica. Tivemos ainda, nessa época no Brasil, o desenvolvimento da fotografia. Fotografia que é uma invenção do francês Louis Mandé Daguerre, 1839. Entretanto, nós tivemos também aqui no nosso país algumas experiências fotográficas, como por exemplo o francês Hercule Florence é um dos pioneiros na questão da fotografia, experiências ligadas à questão da fotografia aqui no Brasil. E a propósito, o imperador Pedro II, ele incentivou a realização de inúmeras exposições. Dom Pedro era um amante da fotografia, apreciou muito a descoberta da fotografia, a chegada da fotografia ao Brasil. E contribuiu também para a formação de alguns fotógrafos brasileiros. Pois bem, meus amigos, vimos aqui na aula de hoje, essa breve aula, algumas das importantes características da sociedade, da cultura e do cotidiano brasileiro ao longo do século XIX, ou seja, ao longo do período imperial brasileiro. Lembrar um pouquinho aí sobre os aspectos que foram fundamentais nesse período. Por exemplo, uma maior dinamização da atividade cultural pós-período joanino, porque no Brasil tivemos várias alterações no campo cultural, por conta justamente das transformações que aconteceram, a criação de museus, de teatros, de escolas artísticas, tudo isso fez com que novos hábitos, novos comportamentos fossem vivenciados pela elite brasileira. Vamos lembrar que a maioria da população ficava em péssimas condições de vida e de trabalho, convivendo com o trabalho escravo, com o desemprego, com o subemprego, com a marginalidade, com a prostituição, com a malandragem. Vamos lembrar também que a capoeira era vista como um problema social durante o século XIX. Vamos lembrar que no aspecto da cultura erudita, houve um grande incentivo por parte do governo imperial em se desenvolver uma pintura acadêmica no Brasil. Por isso que incentivou bolsas de estudo para os estudantes brasileiros se aperfeiçoarem lá na Europa. E lembrar também que a literatura apresentou dois gêneros muito importantes. O romantismo, que apresentou um indígena idealizado ou europeizado, e o realismo, que já metia o dedo na ferida, que demonstrava as mazelas sociais da população brasileira. E que Dom Pedro II foi o grande mecenas brasileiro no século XIX, tentando mostrar uma imagem positiva do Império Brasileiro. Legal? Espero que tenha gostado de nossa aula. Um grande abraço e até a próxima. Fui! E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.